tramita no Senado. Então, galera, vamos começar com o título de hoje: Conversa para boi dormir. Estamos aqui com uma mensagem. Bolsonaro diz que presos deveriam ser obrigados a trabalhar. Maravilha, maravilha. Presos trabalhando. Trabalhando como? Eu queria saber. Onde que vai ser feito? Como que vai ser feito isso? Né? Isso vai servir também para os políticos presos ou só para o pobre ferrado? Outra coisa, se é tão fácil colocar os presos para trabalhar, por que não seria tão mais fácil bloquear o sinal dos telefones celulares dentro dos presídios? Eu acho que seria mais fácil bloquear o sinal do que fazer os presos trabalharem. Por que não fazem? Por que deixam sair finais de ano? Então eu acho que se isso daí acontecer um dia, vai acontecer uma guerra tremenda no Brasil, porque os presos não vão aceitar esse tipo de situação, né? Fazer uma alteração. Não estou falando que não seria bom que o preso pudesse trabalhar, né? E como seria isso? Trabalhar para ressarcir, trabalhar para dar dinheiro para sua família, e os que não quiserem trabalhar, né? Quais os benefícios terão? É umas conversas mole meio jogadas assim no ar, né? Você não se engane com processos tramitando, que isso não significa nada. Você sabe que existe um monte de processos tramitando, né, que não vão dar em nada, e eles sabem que não vão dar em nada porque conhece a opinião das pessoas, ou seja, é mais um desencargo de consciência. Eu vou colocar um projeto aqui, né, e para dizer que eu pelo menos tentei fazer esse projeto, para as pessoas saberem que eu fui o primeiro a fazer esse projeto, mas no fundo sabe que ninguém vai aprovar isso, né? E vamos supor que isso fosse aprovado. Eu gostaria de ouvir a opinião de especialistas sobre esse assunto, mas não especialistas partidários. Eu queria que tivesse uma mesa com várias pessoas importantes para falar sobre isso, né? É um país que não conseguiu nem manter as UPPs nas comunidades, agora vai tentar mudar todo o sistema carcerário para fazer os presos trabalharem. Como seria isso? Tiraria o preso da cadeia, colocava ele numa empresa. Isso seria magnífico, né? E seria magnífico se houvesse um incentivo, né, para o preso. Mas, gente, a gente não cuida nem do cara que não está preso aqui fora, nem do trabalhador que quer ter uma vida melhor. Se você pensar em dar uma vida melhor para os presos, vai ter gente querendo entrar para a cadeia só para ter essa vida melhor. Porque tem gente que vive melhor na cadeia do que aqui fora. Aqui fora o cara, ele vive a Deus dará, catando latinha, no desespero da vida. Lá dentro ele tem comida, ele só tem televisão, ele só não tem a liberdade, mas aqui fora, tem gente lá dentro que está melhor do que aqui fora. Isso daí tem gente que pensa dessa forma. Ainda tem maluco, assim, eu fico imaginando um calor desse de 40 e poucos graus, como que deve estar aquela galera lá. Porque você tem presos de pequenos delitos, né, que não merecia estar sofrendo tanto por um delito tão pequeno, né? Então, galera, as pessoas pensam que preso é preso, mas quando se trata quando é alguém da nossa família, quando uma coisa, um crime de baixa periculosidade, não foi o cara não assaltou uma armado, o cara não estuprou, o cara não matou, às vezes o cara fez um furto no supermercado, né? Uma coisa que muita gente já fez quando era novo. Quem nunca roubou nada no supermercado que atira a primeira jujuba, porque eu o que mais fazia era pegar coisas do mercado quando eu era pequeno, né? E muita gente já fez isso. E coisa de criança, coisa de jovem mesmo. Isso daí se misturando com mais companhias, a gente acaba indo por esse caminho. Agora, tem gente que diz que nunca fez nada disso, né? Olha, você deve ter sido educado, seu pai deve ter sido José e Maria, para você nascer um Jesus Cristo tão santinho assim. Porque todo mundo tem seus erros, né? Acho meio impossível de você não ter esses erros. Então meio que uma coisa meio que surreal. Vamos esperar para ver o resultado. Olha, eu estou torcendo a favor, hein? Eu estou torcendo a favor que isso aconteça, porque mas eu acho que existem outras questões aqui fora mais importantes. Uma coisa que vocês precisam analisar:
Falando agora sobre a situação do trabalhador. A gente tem tanto problema aqui fora para resolver que o cara está preocupado com os presos, ele deveria estar preocupado com quem está livre, né? Quem está trabalhando, quem está desempregado. Essa é a maior preocupação. E você não coloca a carroça na frente dos burros, né? Dos bois, né? Você coloca o boi lá na frente e a carroça atrás. Então vamos por parte. Existe tanta coisa aqui para resolver para depois a gente pensar nessa questão de prisão. Uma delas lutaram tanto para tirar os 40% da indenização por demissão sem justa causa para transformar isso em 20%. Daqui a pouco dos 20% é um degrau de cada vez que eles vão tentando. Dos 20% vai ser 10, 5%, até chegar ao ponto que o empresário, o patrão, ele não vai ter pena de te mandar embora, ele não vai ter nada para pagar. O que às vezes socorre o seu emprego e às vezes não deixa com que você fique trabalhando sobre uma pressão ridícula, né? Porque quando você tem uma gerência que está te pressionando, né? E você tem 15, 10, 20 anos de casa, você caga para aquela pressão. Você sabe muito bem o que você deve fazer, o seu trabalho, e se a empresa quiser te mandar embora, que te mande e pague seus direitos. Mas quando a empresa observa que não há prejuízo, irmão, você vai para a rua, com a mão na frente, vai para a rua, é isso que vai acontecer. Então, o que dá força ao trabalhador são os seus direitos trabalhistas. Eu não sei se vocês conseguem entender isso, né? Quando for votada a reforma trabalhista, um colega me ligou e falou assim: Deide, você recebeu o feriado, cara? Eu falei: que feriado? O feriado, pô. Eu falei: você não vê televisão não, cara? Você só assiste a Rede Record, né? Você não vê televisão e não sabia que esse feriado da escala 12/36 foi retirado? Cara, não sabia não. Não sabia não. Como a maioria das pessoas não sabia nem que a gente tinha esse direito. Muita gente nem sabia o que era certo e o que era errado. Eu só sei que se a gente recebia era porque deveria receber, né? Que ninguém vai te dar um direito se você não tivesse esse direito, isso não existiria. Ninguém vai te dar uma coisa que não existe direito para isso. E se você perde direito e fica calado, você está consentindo. Então eles vão só nutrindo, né? É só vitória, é só vitória. Eles devem se reunir para comer uma pizza e dizer: nós tivemos uma grande vitória. É menos X, porque se você tem que pagar o feriado de uma folha de pagamento, imagina aí de uma empresa com 500 pessoas, você imagina o valor que eles tiveram de lucro. E só o trabalhador que toma na tarraqueta, né? O empresário não perde nada. Porque eles ficam nessa tecla de que é muito difícil ser empresário, é muito difícil ser empregado também. O empregado, ele chega no trabalho dele e não tem a liberdade de sair para tomar um café, de almoçar, como o patrãozinho tem não. O patrão, ele a hora que quiser, ele assume aqui que eu tô indo. Vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou pegar uma mulher ali. Vai o empregado fazer isso. O empregado ele não tem esse direito. Então o patrão fala: eu trabalho muito. Pô, se você trabalha muito, eu imagino como é que deve ser o trabalho, os seus empregados trabalhando. Porque se o senhor trabalha muito, eu não sou aqui contra o empregador, não, gente. A questão não é ser contra o empregador. O empregador, a gente tem que ser grato por eles existirem. Mas a gente também tem que lutar pelos direitos os nossos direitos trabalhistas. Entende? O que você pode fazer para que o seu empregador ele tenha sucesso? Seu empenho. Você não faltar, você não chegar atrasado, você não arranjar problema no trabalho, isso já é de grande valor, porque o que os patrões têm de problema nessa área é muito mais grave. Coloca um cara para trabalhar, o cara não vale nada, o cara tá ali só passando hora e depois tem que demitir esse cara, e o patrão já comprou o uniforme pro cara, em menos de um ano ele já está demitindo o cara, em menos de 3 meses está demitindo o cara. O patrão já teve o prejuízo do uniforme. Isso tudo a gente entende, né? Então, a gente está falando de cidadãos que realmente trabalham, que realmente se esforçam, que realmente vestem a camisa da empresa, que realmente... Esses merecem os seus direitos, né? Então, se você quer pensar no seu empregador, pense que você tem que ser um bom profissional para que seu empregador não tenha prejuízos. Agora, nós também não podemos deixar de ver o nosso lado, né?
Porque você trabalha, você tem o seu FGTS, você tem as multas de 40%, que só vai receber quando você sair da empresa. E muita gente se aposenta, né? Muita gente se aposenta ali. E aquele dinheirinho ali é para você comprar sua casa própria. É para você preparar sua velhice, quando você não tiver forças para trabalhar. É para você já hoje ir construindo a sua casa, para quando chegar lá no futuro, você não ter dor de cabeça, né? A laje caindo na tua cabeça. Você ter como deixar alguma herança para os seus herdeiros. Você ter como pagar o estudo dos seus filhos, né? Então, pensar no nosso direito não significa que você é contra o empregador, né? Existem muitas formas de o governo abençoar o empregador, mas eles querem fazer isso com o dinheiro do pobre. Eles não querem fazer isso com o dinheiro do governo. Eles não abrem mão dos impostos. Eles não têm planejamento de auxílio, né? De redução de impostos para os patrões que dão um plano de saúde para os seus funcionários. Então o próprio governo ele não tem ele não quer saber disso. Ele quer saber de o quê? De tirar do pobre e acabou. Ele não quer tirar do bolso dele. Ele não quer investir no. Isso você vê nessa situação aí, essa época de pandemia. A galera que votou no Bolsonaro, né? Falaram que ia socorrer os pequenos empresários. Muita gente fechou as portas. Um governo que não tem. Primeiro que ele não tem um planejamento. Os micro e pequenos empresários tinham que ter já de agora um seguro, né? Um seguro para esse tipo de coisa. Ou seja, deu esses problemas, o cara tem um seguro que vai cobrir as despesas dos seus funcionários e vai segurar a empresa para que passe aquele momento de crise. Então é tudo falta de planejamento. É tudo falta de planejamento. E aí você tem os bancos se aproveitando dessa situação, fingindo, né, que os bancos são os únicos que não têm falência nenhuma, fingindo que vão socorrer, né, botam lá propaganda, ó, vem que aqui você é bem-vindo, mas na verdade quando você chega lá é uma arapuca. Isso é para endividar o cara que já está lascado. Então aí você vê que o Brasil não tem uma direção, não tem um direcionamento. E essa culpa não é do trabalhador, não. Não é do pobre, não. E esse encargo não é do pobre, não. Isso aí é falta de governabilidade. E você pensa que dá para mudar isso, gente? O sistema político ele está totalmente imundo. A era digital está trazendo à tona algumas coisas, mas a gente vai ver muita coisa ainda. Tem muita coisa para ser desenterrada nesse país. Tem muita coisa. Muita coisa. Eu acho que quando você começar a ver os benefícios dos políticos sendo cortados, o foro privilegiado ser cortado, a ficha limpa realmente valer, porque a ficha limpa é igual a Marinha da Penha. A mulher tem 15 papel, mas entra na pancada todo dia e ela vai lá para pegar o 16º papel, porque o papel parece que é um desencargo de consciência, mas não protege de nada. Então a ficha limpa é a mesma coisa. O cara tem ficha limpa. Tudo bem, tem ficha limpa, mas e as coisas que ele faz errado com o dinheiro público? As má gestão. O cara tem que ser responsabilizado, entendeu? Por gerir mal o dinheiro público. Então isso não acontece. Olha quanto tempo a Polícia Federal demorou para desbaratear o PT, alguns outros políticos de outros partidos, que não é só o PT, né? Olha quanto tempo. O PSL eles nem falam mais nada. É mais sujo que o pau de galinheiro, mas se calaram. Mas olha quanto tempo eles demoraram. Foram 16 anos, né? E aí você percebe que não há um trabalho preventivo da Polícia Federal. Ou seja, o cara meteu a mão no dinheiro público, quem é que tem que fiscalizar? O Tribunal de Conta do seu respectivo, se for o governo, né? Ou for o Tribunal de Contas do governo ou da Prefeitura. Você vai lá no Tribunal de Contas, as contas estão aprovadas, mesmo com toda ilegalidade. Então, o próprio fiscalizador não é fiscalizado. O próprio fiscalizador está corrompido. Então, cabia à Polícia Federal fazer esse levantamento antes de eles roubarem. Mas não, eles deixaram roubar. Porque eles gostam de questões cinematográficas. Eles precisam mostrar. Que eles ganham uma parte desse dinheiro também. Esse dinheiro também vai para fortalecer a Polícia Federal.
Então eles deixam a coisa acontecer. Infelizmente, o nosso país não tem um trabalho de prevenção a isso. Você chega hoje nos hospitais, tem um montão de gente internada. Vai ali no Olivério, né, em Realengo, quantos ar-condicionado falta ali dentro daqueles leitos? Num calor infernal, que você sabe que é perto de Bangu, né? Você sabe que Bangu, aquela área ali, Padre Miguel, Bangu é o lugar mais quente do Rio de Janeiro. Um dos lugares mais quentes. Você tem hospital com pessoas internadas sem ar-condicionado. E as pessoas têm que levar o ventilador de casa. E você sabe que não dá vazão. Você imagina a pessoa tomando antibiótico. Quantos pacientes estão morrendo nesse momento que eu estou fazendo esse vídeo por conta do calor? Por conta dentro do hospital elas estão morrendo. Imagina um cara que está com coronavírus lá, esperando uma intubação, com problema de falta de ar e nesse calor miserável. Vê se alguém vai lá fiscalizar. Vê se alguma autoridade vai lá fiscalizar. Vê se tem alguma auditoria lá. Vê se tem alguém onde você possa reclamar e ser ouvido. Não tem. Isso na era da informação, gente. Qualquer governo, escuta o que eu estou falando, qualquer governo realmente sério ouviria todas as reclamações de um paciente, dos parentes do paciente, ouviria e apuraria. Nós estamos mandando agora os coordenadores do hospital para ver por que esse ar-condicionado não está funcionando. Ia lá, ó, está acontecendo isso. É falta de verba? É falta de vergonha na cara das pessoas da manutenção? É falta de peças? É má gestão do diretor do hospital? Você não tem essas respostas. Quando você começar a ver isso acontecendo, essas melhorias, aí sim você vai falar assim, pô, o Brasil tá melhorando. Então, se vocês estão preocupados com a situação do preso, vamos se preocupar com a saúde. Vamos se preocupar o que é o básico e o essencial, fundamental, que é a saúde. Eu sempre falo, cara, roube qualquer área, não é bom, não é certo roubar, mas não roube da saúde, cara. Não roube da saúde, porque é um genocídio. Eu acho que o crime para quem rouba dinheiro da saúde tinha que ser crime hediondo. Tinha que ser, gente. Para que vai roubar, uma hora que pegar também, filho, vai ser doído. Vai receber o castigo. O povo está muito à vontade, né? Então, gente, vamos lutar. Estamos na era do diálogo, né? Conhecendo ainda um pouco das sujeiras do nosso país, e toda reclamação que você faz, toda a sua indignação, seja quem seja o seu representante político, isso é importante, porque isso faz uma democracia forte. Tá? Mas não tenha vergonha de ter quebrado a cara em apoiar o seu candidato quando você vê que ele é desonesto. Não tenha vergonha. Saiba tenha coragem de reconhecer que errou. Porque o que falta também, o que faz eles nos manipular é essa falta de coragem de muita gente de reconhecer publicamente que errou. Vocês têm essa dívida com a população brasileira, porque o patriotismo é isso daí. É quando você reconhece o seu erro, né? Muda a sua opinião por eu errei, eu apoiei fulano de tal e eu me arrependi porque eu vi que realmente não dava para ter isso. O pior é que tem gente que vê a desgraça acontecendo, mas porque fez toda aquela palhaçada no Facebook, continua mantendo até o fim a opinião errada, mesmo sabendo. Eu sei que tem gente que não sabe ainda, que está alucinado ainda nas coisas, mas tem gente que sabe, que vê todos os dias. Mas ele consegue enxergar coisas boas até no capeta, mas ele não consegue olhar para Jesus Cristo e ver coisas boas. É exatamente o que está acontecendo aqui. Ele consegue ver coisas boas em quem não merece, cara, em quem, né, com umas desculpas meio doidas do seu entendimento.